Surpreendente médico gato revela amor oculto ao salvar Cinderela desmaiada em noite incrível. A festa junina em São João do Jari pulsava com alegria. O brilho das estrelas reluzia no céu, enquanto risos e danças ecoavam pelas ruas enfeitadas com bandeirinhas coloridas. O cheiro de milho verde e bolo de fubá dançava no ar, trazendo à tona memórias de infância. No meio daquela alegria, Zé Carlos, um médico humilde e dedicado, observava com um sorriso satisfeito o calor humano daquela celebração. Mas, em meio ao riso e à dança, tudo mudou em uma fração de segundos. Tudo começou quando o grito desesperado de uma jovem estremeceu a festa. Cinderela! Cinderela! A multidão se agitou, e ele, instintivamente, correu em direção ao tumulto. Ao chegar, sua visão se deparou com a bela Cinderela desmaiada, seu rosto pálido contrastando com o vibrante cenário em volta. Zé Carlos não hesitou. O coração acelerado pelo susto misturava-se com uma emoção inexplicável ao vê-la ali, vulnerável. Ele se abaixou, suas mãos encontrando o pulso da jovem, sua mente em um turbilhão. Respire fundo, Cinderela, disse Zé, injetando sua confiança no ar como a força que ela precisava. Ela começou a se recuperar aos poucos. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz suave como uma brisa nas noites de verão. A jovem, ainda sem foco, murmurou algo sobre a pressão, os sonhos esmagadores e a luta diária contra a ansiedade. A cada palavra, Zé sentia seu coração se apertar. Ele a segurou com cuidado e, enquanto a revivia, entendeu que por trás do sorriso dela havia uma batalha diária. Cinderela era mais do que a jovem perfeita que encantava todos na festa, ela lutava contra inseguranças e o peso das expectativas da sua família pobre. Zé Carlos se viu preso em um labirinto de sentimentos. Uma conexão profunda começava a se formar ali, nos instantes que se passavam entre ele e aquela jovem corajosa. Enquanto a música e a dança continuavam, ele não pôde deixar de sentir a divisão em seu coração. A pressão de sua família rica, que sempre desejou um futuro brilhante e alinhado com conveniências, o confrontava de maneira feroz. O que seu pai diria se soubesse? E sua mãe? Pensou, atormentado. A mulher que ele admirava não se encaixava na moldura que esperavam dele. Como poderia se permitir sentir algo tão forte por alguém de um mundo tão diferente? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando a crise afetou a cidade, fazendo com que muitos perdessem seus empregos, Zé Carlos decidiu que não poderia ficar apenas observando. Ele começou a se dedicar ainda mais à sua prática no hospital, transformando-o em um espaço de esperança para todos. A cidade unida por dificuldades precisava de um médico que liderasse e ele estava determinado a ser esse médico. Enquanto cuidava de Cinderela e de seus parentes, sentia a pressão se intensificar. Como seria possível conciliar o amor que sentia com a luta diária do povo? Seus sentimentos estavam emaranhados como as bandeirinhas que decoravam a festa, e enquanto Zé se envolvia mais em suas responsabilidades, a dúvida se instalava em seu peito. Cinderela precisava saber da conexão que estavam construindo, mas como contar a ela? Um certo dia, enquanto conversavam, Cinderela abriu seu coração e falou sobre seus medos, criando um momento de fragilidade e sinceridade que deixou Zé Carlos atordoado. Poderiam os dois, juntos, enfrentar o universo que parecia tão implacável, com os desafios crescendo a cada dia e a incerteza pairando em seu peito? A pergunta que ecoava na mente de Zé Carlos tornava-se mais profunda. Será que o amor verdadeiro é suficiente para vencer todas as barreiras? E, com um coração inquieto, suas decisões o levariam a um caminho inesperado e transformador não apenas para eles, mas para toda a cidade de São João do Jari? A manhã seguinte ao tumulto da festa junina trazia um ar pesado sobre São João do Jari. Zé Carlos se levantou mais cedo do que de costume, a luz do sol invadindo seu quarto, mas sua mente estava longe do calor do dia.
Enquanto se vestia, sua mente tornava-se um turbilhão de pensamentos. As palavras de Cinderela ecoavam em sua cabeça, e a fragilidade de seu coração o importunava a ponto a imagem dela, desfalecida, marcou sua manhã e sua alma. Com cada batida do seu coração, ele sentia a necessidade de proteger não apenas a jovem que havia despertado sentimentos tão profundos, mas também de lutar pelas pessoas que dependiam dele. Por que, afinal, o amor precisava ser tão complicado? Por que não podia simplesmente florescer sem as barreiras sociais e as pressões que o cercavam? No hospital, Zé se dedicou com fervor. Ele atendeu os pacientes com um sorriso forçado, mas por trás das paredes brancas e limpas daquela instituição, sua mente dançava entre Cinderela e suas obrigações. A enfermeira Clara, percebendo a agitação dele, tomou coragem e perguntou: Zé, você está bem? Parece que algo te incomoda. Estou tentando entender algumas coisas. Principalmente, sobre Cinderela. Suas palavras saíram de forma hesitante. Clara sabia sobre os sentimentos do médico, e a expressão dela denunciava uma mistura de preocupação e encorajamento. Olha, o amor é complicado, mas não podemos simplesmente ignorá-lo. Às vezes ele surge onde menos esperamos. Se é verdadeiro, as barreiras podem ser quebradas. Zé a observou, refletindo sobre o que ouviu. Ele sentiu uma luz brilhar dentro dele, mas a dúvida ainda o cercava. Decidido a não deixar que os medos o consumissem, decidiu que precisava se abrir para Cinderela. Era momento de ser corajoso. Como ela apontou depois do expediente, ele a buscou na casa dela, seu coração batia descompassado. Ao chegar, percebeu que a cozinha estava cheia de aromas familiares. O cheiro do bolo de milho misturado ao café trazia à tona lembranças de momentos em família. Quando Cinderela apareceu à porta com um sorriso tímido, Zé sentiu um alívio instantâneo, como se um peso imenso estivesse sendo retirado de seus ombros. Zé! Que surpresa! Disse ela, surpresa, mas com um brilho nos olhos. Precisamos conversar, ele começou, sua voz firme, mas seu interior estava em chamas. Você é mais do que uma linda história de conto de fadas. Você é real e tem suas lutas. Suas palavras saíram de sua boca como um jorro de lava, quente e intensa. Cinderela olhou para ele, seus olhos brilhando, mas uma sombra de insegurança pairava. Eu sou só uma garota comum, uma sonhadora que tenta encontrar seu caminho. Você não sabe como é difícil. Eu sei que é difícil. Eu vejo isso todos os dias, ele declarou, tomando coragem. Mas eu quero entender você, Cinderela. E, se você me deixar, eu quero lutar ao seu lado. O silêncio pairou entre eles, como uma canção que esperava para ser tocada. As palavras não ditas pairavam no ar, cada segundo aumentando a tensão que existia entre eles. Ela franziu a testa, perdida em seus pensamentos. O que ela sentia por Zé era real, mas as preocupações e pressões eram como correntes amarradas em seu coração. Tanto ela quanto ele estavam à beira de um precipício emocional, prestes a saltar ou se afastar. Zé, você pode querer fazer isso, mas e se não der certo? E se tudo que a gente sonha não for suficiente? A incerteza pairava como uma sombra, desafiando Zé a ser mais do que apenas palavras. Havia um chamado visceral dentro dele, algo que implorava por resposta. Encarando-a com os olhos firmes e cheios de determinação, ele perguntou: Você acredita que o amor pode vencer nossos medos? A pergunta estava feita. A resposta pairava no ar, prestes a moldar seus destinos. E ali, naquele momento crucial, tudo poderia mudar. Zé sentia a tensão crescendo entre eles, como um fio prestes a se romper. Cinderela desviou o olhar, lutava contra a tempestade de sentimentos que dentro dela se formava, o medo misturando-se à esperança. A pergunta de Zé ficava reverberando. O que ele queria ouvir? O que ela mesma desejava responder? Eu não sei, ela murmurou, quase que para si mesma. As palavras dela pareciam uma faca no coração de Zé. O que poderia dizer que a fizesse acreditar que era possível, que o amor era força e não fraqueza? Ele respirou fundo, buscando em sua mente as histórias que ouvirá de outras pessoas, aquelas que enfrentaram tempestades e conseguiram se segurar. Cinderela, eu não sou um príncipe.
Tenho meus próprios medos e dívidas, mas não quero ser apenas alguém que passa na sua vida. Eu quero ser parte dela, se você permitir. A coragem que Zé tentava reunir estava se dissipando a cada instante, mas ele se manteve firme. O peso de sua própria vulnerabilidade o fazia sentir-se leve ao mesmo tempo, como se estivesse liberando um fardo. Ela parecia lutar contra suas emoções. O rosto de Cinderela estava suavemente iluminado pela luz da cozinha, e Zé desejava que ela visse o quanto o que estavam vivendo era especial. Você pode achar que é uma história simples, mas para mim, é uma revolução. Os olhos dela brilharam com um misto de determinação e temor. E se tudo isso desmoronar? E se fossemos traídos por nossas circunstâncias? Eu não sei se aguentaria outra decepção, Zé. Havia uma sinceridade crua nas palavras dela, e Zé se aproximou mais, o instinto de proteger mais forte do que qualquer outra coisa. O que importa é que a gente tente. Podemos dar um passo de cada vez. Não precisamos ter todas as respostas agora. Houve um breve momento em que as palavras pairaram no ar, pesando mais que silêncios. Zé segurou a mão de Cinderela, a conexão entre eles pulsando como se quisesse criar uma ponte entre seus mundos. Sua mão tremia, mas a firmeza nela era inegável. Cinderela olhou para as mãos entrelaçadas deles, e Zé viu uma centelha de esperança em seu olhar. Você acredita que pode sinfonizar nossas vidas, mesmo com todas as notas dissonantes ao nosso redor? Sim, e se formos desafinados às vezes, tudo bem, ele respondeu, porque o importante é estarmos juntos. Se estivermos juntos, qualquer dia pode ser uma canção. Ela sorriu, um sorriso que parecia brilhar como o sol após uma tempestade. Mas havia também um eco de incerteza nos olhos dela, algo que Zé não podia ignorar. E se a intimidade se tornar um peso? E se os desafios que vamos enfrentar se tornarem insuportáveis? A força da dúvida dela o feriu de forma profunda. Zé sabia que a jornada seria complicada. Mas ele também sabia que dava vontade de lutar. Ele precisava de um jeito de mostrar a verdade a Cinderela. Então, com a voz carregada de sinceridade, disse, podemos encontrar beleza nos desafios. O que importa é a luta que vamos protagonizar, juntos. Cinderela balançou a cabeça, absorvendo cada palavra, mas a insegurança ainda estava presente. Preciso de tempo, Zé. Não posso prometer o que não consigo compreender ainda. Zé sentiu um misto de tristeza e compreensão. Sabia que o amor não era uma fórmula mágica, e que cada um de nós tem seu próprio ritmo para dançar. Eu estarei aqui, disposto a esperar. Porque você vale a pena. Enquanto a conversa fluía entre eles, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante rompeu da rua, ecoando pela casa. Cinderela ficou pálida, seus olhos aumentando de tamanho. O que foi isso? Zé virou-se em direção à janela, seu instinto de médico disparando. A inquietação agora se misturava ao ar pesado da conversa. Vamos ver. Ele estava pronto para agir, mas na verdade não sabia o que estava prestes a enfrentar. Ao abrirem a porta, o cenário os atingiu como uma onda. Um homem desabou ao chão, ferido, e o caos rapidamente tomou conta da rua. Dali, Zé percebeu que a jornada que estavam prestes a viver seria muito mais intensa do que imaginavam. As verdadeiras tempestades não eram apenas sobre amores novos, mas sobre lutar e sobreviver. Com o coração na garganta, ele se voltou para Cinderela, e no olhar dela viu uma determinação inesperada. O que precisamos fazer? Perguntou ela, com a força que ele não esperava. Precisamos ajudar. A urgência preencheu o espaço entre eles, e um novo capítulo se iniciava. O som de babel e desespero preenchia a rua. Zé sentiu a adrenalina disparar em suas veias, e a imagem do homem caído sobre o asfalto o atingiu em cheio. Ele não tinha ideia de como aquela noite tomara um rumo tão inesperado, mas a necessidade de agir ocupava todos os seus pensamentos. Cinderela, fique aqui. Vou me aproximar, Zé disse, o tom firme, mas os braços já ansiosos por socorrer. Ele poderia não ser um príncipe, mas naquele momento, era tudo o que havia. O instinto o guiava,
Mesmo quando a insegurança espreitava nos cantos de sua mente. Ao se aproximar do homem, Zé notou que o ferido estava pálido, respirando com dificuldade. O rosto dele era um misto de dor e vulnerabilidade, e Zé rapidamente julgou que o tempo era um inimigo agora. Alguém, chame uma ambulância! Berrou. A voz soou forte e clara, e logo alguns vizinhos começaram a se organizar. Ele se abaixou ao lado do homem, focando no que poderia fazer. Cinderela observava tudo, a angústia estampada em seu rosto. Zé sentiu um nó no peito ao perceber que aquela situação não era apenas desespero, mas também uma chance de conectá-los de uma forma que ainda não conseguia entender. Você está bem? Meu nome é Zé, sou médico, ele disse, registrando a gravidade da situação. O homem gemeu, olhos cerrados, e a respiração dele era cada vez mais curta. Zé agarrou a mão dele, tentando transmitir força. Vamos dar um jeito, você vai sair dessa. Cinderela, mesmo agitada, decidiu que não iria ficar parada. Correu até eles e se juntou-as, observando o homem com uma mistura de compaixão e temor. O que você precisa? Como posso ajudar? Ela havia atravessado a linha entre o medo e a ação, da mesma forma que Zé estava fazendo. Cinderela, preciso que você vá até a minha mochila e pegue as luvas de borracha. Estão na bolsa de primeiros socorros, ele pediu, e enquanto ela se afastava para buscar o que precisava, ele se focou em garantir que o homem ficasse estável. Com as luvas colocadas, Cinderela voltou, e a sintonia entre eles durante aquele momento era palpável. Ela ajudava a limpar o sangue que escorria do rosto do homem, os dois trabalhando juntos como se já fossem uma equipe, mesmo sem saber exatamente o que estavam enfrentando. Eu não sabia que era capaz de fazer isso, ela comentou, enquanto Zé aplicava compressas nas feridas abertas. Havia emoção em seu tom, e Zé percebeu que aquela experiência poderia unir mais do que eles imaginavam. Você pode mais do que imagina. Estamos juntos nessa, ele respondeu, o olhar dela se cruzando com o dele, buscando compreensão e força. Olhe para esse homem. Ele precisa de nós. Isso é uma prova do que podemos fazer lado a lado. Cinderela assentiu, a expressão no rosto suavizando enquanto se concentrava na tarefa. O caótico momento da noite refletia suas lutas internas. Não eram apenas as feridas do homem no chão que precisavam de cuidado, a própria relação deles estava começando a tomar uma nova forma. Logo, as sirenes da ambulância começaram a soar ao longe, e a esperança cruzou os olhares de Zé e Cinderela. Uma nova energia se formava, um vislumbre do que poderiam ser juntos. As batalhas que enfrentariam nas próximas semanas se tornavam mais palpáveis, mas eles agora sentiam que poderiam enfrentar qualquer coisa. Quando a ambulância finalmente chegou, Zé se levantou, ainda segurando a mão do homem enquanto os paramédicos tomavam conta. Olhando para Cinderela, ele percebeu que aquela noite havia revelado algo sobre eles. Algo profundo e verdadeiro. E, apesar de todas as incertezas, um pensamento dançava na mente de Zé, que aquela primeira tempestade pode ter sido apenas uma introdução ao que estava por vir. Ele se virou para Cinderela, a energia entre eles renovada, mas ainda havia uma pergunta que pairava, e se isso for só o começo da nossa luta? Os olhos dela brilharam com uma nova determinação. Então vamos lutar juntos, Zé. Cada passo, cada batalha. De mãos dadas. E com isso, Zé sentiu que a jornada apenas começava, e a verdadeira tempestade estava prestes a se revelar. A pergunta que não saía da mente dele era clara: até onde eles iriam juntos? Aquela noite parecia uma tela em branco, marcada apenas pela luz tremulante da ambulância que deixava o lugar. O som das sirenes ainda ressoava na mente de Zé, como um eco que se negava a sumir. Ao observar os paramédicos levando o homem ferido, seu coração pulsava em uma mistura de alívio e incerteza. Os olhos de Cinderela se fixaram no chão, refletindo uma tempestade de emoções. Zé, e se ele não sobreviver? Sua voz, carregada de preocupação, quebrou o silêncio. Ele se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Fizemos tudo o que podíamos. E isso, por si só, é um grande passo. O calor de seu toque parecia acalmá-la, mas a insegurança ainda pairava. Enquanto os paramédicos terminavam seu trabalho, percebeu que, apesar do caos, algo havia mudado entre eles.
O que era apenas uma amizade começara a assumir formas mais complexas. Cinderela, você foi incrível. Sua coragem me surpreendeu, ele disse, tentando suavizar a situação. Um sorriso genuíno surgiu em seu rosto, e mesmo em meio ao infortúnio, um pequeno brilho começou a iluminar seu caminho. Cinderela olhou para ele, e Zé pode sentir aquele misto de temor e esperança nos olhos dela. Nunca pensei que poderia enfrentar algo assim. Mas quando você estava ali, ao meu lado, tudo parecia mais fácil. O som das sirenes foi substituído por um silêncio repentino, perfurado apenas pelos murmúrios dos vizinhos que ainda observavam a cena com interesse. Quando as portas da ambulância se fecharam e o veículo partiu, a realidade começou a se instalar. O que fazemos agora? Ela perguntou, olhando para Zé com uma expectativa silenciosa. Para ele, esta era outra pergunta que ecoava em sua mente. O que aconteceria a seguir? Ele sempre teve certeza de que sua vida seguia um plano bem definido: médico, responsabilidades, cuidado dos pacientes. Mas agora, na presença de Cinderela, tudo parecia nebuloso e intrincado. Talvez devêssemos conversar. Tem um café aberto ali na esquina, ele sugeriu. A ideia de um espaço mais tranquilo parecia ideal para discutir as emoções à flor da pele. Cinderela concordou, e os dois começaram a caminhar lado a lado. O barulho da cidade ao redor deles diminuía, sendo substituído pela dança particular de seus pensamentos. O café, mesmo sendo simples e pequeno, tinha um charme que atraía quem passava. Assim que estiveram sentados à mesa, Zé deu um gole em seu café quente, buscando palavras que fizessem sentido. Ele sabia que a conexão deles havia se aprofundado, mas precisava entender o que isso significava realmente. Cinderela, isso tudo me fez perceber que, por trás das nossas dores, estamos lidando com algo maior. Zé começou, mas parou ao notar a expressão dela. Um misto de medo e curiosidade, como se as palavras que ele dissesse pudessem de alguma forma moldar o destino deles. Eu sinto que estamos começando uma nova jornada. E talvez isso nos aproxime de um jeito que nunca sonhamos. O olhar dela o fez sentir que ele estava no caminho certo. Aquela insegurança que ele temia era, na verdade, um terreno fértil para os sentimentos que estavam nascendo. O que você realmente quer dizer com isso? Perguntou Cinderela, a voz trêmula, mas decidida. Seus olhos brilhavam com uma intensidade palpável. Zé respirou fundo, sentindo o peso da questão. Ali, diante dela, ele viu uma porta se abrindo, uma porta que poderia levá-los a um novo capítulo de suas vidas. E antes que ele pudesse responder, o celular de Cinderela começou a tocar. Era uma mensagem urgente de sua mãe. Ela olhou para a tela e, de repente, a expressão dela mudou, um misto de expectativa e preocupação. Desculpe, Zé, mas eu realmente preciso ver o que é isso, ela disse, levantando-se rapidamente. Com a cabeça cheia de perguntas e emoções, Zé a assistiu sair do café. Havia um novo capítulo na estrada deles, mas a incerteza era palpável. O que aquela mensagem significava para Cinderela? Ele não podia evitar pensar que, dentro de um turbilhão de acontecimentos, eles poderiam estar prestes a enfrentar desafios muito maiores. E, enquanto contemplava a porta que ela havia deixado aberta, uma pergunta inquieta filtrou-se em sua mente: estariam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir? A atmosfera do café começou a mudar assim que Cinderela saiu, como se o ar estivesse carregado de um pressentimento. Zé ficou sentado por alguns minutos, encarando o copo de café que já não parecia tão quente. A essência do que conversaram ainda dançava entre eles, mas agora uma sombra se insinuava, como uma nuvem que escureceu um céu que começava a clarear. Enquanto isso, Cinderela se afastava, coração acelerado, mente em turbilhão. O que teria que resolver com a mãe a deixava inquieta. O telefone vibrou novamente, e o olho dela se fixou na mensagem que entrava: Cinderela, precisamos conversar sobre o que aconteceu com seu pai. O peso das palavras a atingiu como um soco no estômago. A imagem do homem ferido perseguiu tanto Zé como Cinderela, mas havia outra dor, outra preocupação, que ameaçava abalar tudo o que ela havia construído com tanto esforço. Cinderela, respira, ela murmurou para si mesma, tentando manter a calma enquanto atravessava a rua. A lembrança da força de Zé ao seu lado ainda vibrava em sua mente.
Se ele não estivesse ali, o que teria acontecido? Ele fora seu âncora em meio ao caos. Essa conexão, no entanto, começava a se misturar com o temor do que encontraria em casa. Zé, por outro lado, estava preso em sua própria espiral de sentimentos. Ele queria ir atrás dela, perguntar o que estava acontecendo, mas se sentia como um intruso. Algo na urgência daquela mensagem sugeriu que as revelações não seriam fáceis, e ele não queria ser um peso. Após algum tempo refletindo, decidiu que precisava fazer algo. Levantou-se abruptamente e foi em direção à saída, mas parou. Aquela sensação de impotência o consumia. O que fazer se Cinderela realmente estivesse precisando de ajuda? As palavras que ficaram por dizer ainda ecoavam, e o desejo de protegê-la se tornou uma chama intensa dentro dele. Desesperado, pegou o celular e rapidamente enviou uma mensagem. Estou aqui se precisar. Podemos enfrentar isso juntos. Assim que apertou o botão de enviar, um alívio temporário o envolveu, mas logo a ansiedade que lhe roía veio à tona novamente. E se ele não fosse suficiente, o caminho até a casa de Cinderela parecia mais longo do que realmente era. O pensamento de que poderia ter sido dele a responsabilidade por ela não estar ali, causando-lhe dor, o deixava inquieto. Um elefante invisível parecia pesando em seu peito. A cidade, com suas luzes e sons vibrantes, agora parecia distante e opressora, uma metáfora perfeita para o que ele sentia, o vazio de algo que poderia ser. Quando finalmente chegou ao prédio delas, lhe hesitou. Poderia ser um momento ideal para confessar seus sentimentos, para se abrir a respeito do que estava começando a florescer entre eles, mas e se a realidade fosse cruel demais? Bateu suavemente a porta. A espera foi agonizante, e cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, a porta se abriu, e o olhar de Cinderela encontrou o dele. Ele pôde ver nas profundezas de seus olhos que a luta dela era real. Ela começou, mas a expressão no rosto dela era de confusão e medo. A situação parecia mais densa do que antes. A tristeza e a dor que ela segurava eram palpáveis. Ele sentiu uma onda de empatia e pressentiu que, agora, estavam em um caminho diferente. Portanto, em vez de forçar uma conversa sobre sentimentos, ele se inclinou para ela e perguntou: "Você está bem?" Ela balançou a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas que estavam prestes a cair. "Eu não sei." Sua voz mal conseguiu sair, mas naqueles poucos momentos, Zé percebeu que a proteção dele não terminava com atos heróicos, mas contava com a sinceridade de estarem um ao lado do outro frente a frente, compartilhando seus medos. Enquanto eles trocavam olhares intensos, algo parecia prestes a estourar. O peso das palavras não ditas pairava no ar, pesado como uma tempestade prestes a se desfazer. Zé sabia que aquele era um momento crucial. A chance de mudar tudo ou deixá-los na incerteza. Então, diante da fragilidade da situação, a pergunta que ecoou para Zé foi: "O que faremos agora?" Essa incerteza poderia ser a chave para um novo começo ou um fim doloroso. Cinderela se permitiu um instante para processar o que estava acontecendo. O calor do olhar de Zé a envolvia como um abraço reconfortante, mas a preocupação no fundo de seu coração fez com que ela sentisse um nó na garganta. Ele, com toda a sua força, era um ponto de esperança, mas a sombra das decisões que precisaria tomar se aproximava ameaçadora. "Eu não sei como encarar o que está por vir", ela confessou, permitindo que as palavras fluíssem de sua mente tumultuada. "Minha mãe, ela disse que há algo acontecendo com meu pai, e pode ser sério." A voz dela tremia um pouco, e Zé sentiu a necessidade de avançar, de envolvê-la em seu suporte. "Cinderela, você não precisa enfrentar isso sozinha. Estou aqui", ele reafirmou, dando um pequeno passo à frente. Um impulso quase instintivo a levou a analisar cada palavra que ele dizia, buscando conforto em sua presença. Ele sempre esteve ali, mas a conexão agora parecia mais forte, um fio de empatia que se estendia entre eles. Ela respirou fundo, um gesto simples, mas necessário. "Obrigada por estar aqui, Zé." Significa muito, falava com leveza, mas havia uma força nas suas palavras, uma determinação que surgia de dentro dela. No entanto, a dúvida persistia. "Mas e se tudo isso mudar a nossa relação? E se a dor que carrego me afastar de você?" Zé franziu as sobrancelhas, consciente de que não era só sobre a situação de Cinderela,
mas sobre eles próprios. O peso do desconhecido começava a tomar forma, e o silêncio que se instalou era quase pesado. Olha, eu não sei o que vem pela frente. Mas o que eu sei é que na tempestade, eu quero estar ao seu lado. Mesmo que isso signifique lidar com coisas difíceis. As palavras dele foram como um bálsamo em suas feridas. Era o que ela precisava ouvir, a certeza de que não estava sozinha na batalha. A ideia de que Zé pudesse ser a âncora que tanto precisava deu a Cinderela um pouco mais de coragem. Mas o passado a assombrava. O que poderia acontecer se a revelação sobre seu pai fosse muito pior do que pensava? O que mais ela teria que enfrentar? Essas perguntas se acumularam em sua mente, quase sufocantes. Eu não quero que você se machuque por minha causa, e suas palavras mal saíram como um suspiro. Havia uma vulnerabilidade que em algo tão frágil, poderia quebrar a barreira que eles estavam começando a construir. Eu escolhi estar aqui, Cinderela. E eu não vou desistir de você, ele disse, com firmeza. Prometo. O olhar dele era fixo, a determinação visível. Naquele momento, um pedaço do coração dela se aliviou, ele estava certo. Naquela tempestade, eles poderiam se encontrar e aprender um com o outro mas antes que pudessem se perder uns nos outros. O telefone dela vibrou novamente, cortando o clima. Cinderela hesitou, o coração disparou. É a minha mãe, ela informou, tentando manter um fio de calma em meio à tempestade emocional. Zé observou enquanto Cinderela olhava para a tela como se pudesse ler o futuro nas palavras que apareciam. Ele podia sentir a ansiedade dela, mas também uma coragem que começava a brotar. Algo dentro dele queria que ela fosse forte, que ela enfrentasse o que estava por vir, não sozinha, mas junto a ele. Cinderela, vá em frente, abra, ele encorajou. É hora de enfrentar a verdade. E, enquanto ela inclinava a cabeça, os dedos tremendo ao tocar na telas, Zé não pôde deixar de pensar que esse momento poderia ser decisivo. As palavras que ela trocou com a mãe mudariam tudo, e ele sabia que a batalha apenas começava. O que será que ela iria descobrir a partir daquela mensagem? O futuro de Cinderela compartilhado com Zé poderia estar em jogo, e o peso da revelação poderia desestabilizar tudo. O que seria essa verdade que tão temia? Cinderela encarou a tela do celular, e os dedos tremeram enquanto ela abria a mensagem. O coração pulsava descontrolado, como se estivesse lutando para escapar do corpo. Cada palavra era um tiro no escuro, um misto de esperança e medo. Mãe, precisamos conversar. Seu pai ele foi internado. É sério, filha. A respiração dela falhou por um segundo, e Zé notou. Aproximou-se e a puxou suavemente para perto, como se o calor do corpo dele pudesse absorver um pouco do frio que a envolvia. Cinderela leu novamente a mensagem, tentando diluir a carga que aquelas palavras carregavam. Tô com medo, Zé, e se for grave? E se eu perder ele? Sua voz era um sussurro, mas o desespero dançava nas entrelinhas. Zé, sem hesitar, segurou suas mãos, mergulhando em um olhar que dizia mais que 1000 promessas. A gente vai enfrentar isso junto. Eu prometo que não vai acontecer nada sem eu estar ao seu lado. A resposta soa mais como uma muleta do que como uma garantia. Ele sabia, naquele instante, que parte da batalha dela seria contra os próprios demônios que assombravam seu coração. Cinderela se afastou, olhando para os lados como se buscasse um sinal, uma pista do que fazer agora. Havia algo de inesperado em seu olhar, uma determinação que pisava na linha entre esperança e medo. Preciso ir ao hospital. Não posso esperar, ela decidiu, com um brilho novo nos olhos. Não era apenas sobre seu pai, era sobre a coragem de enfrentar o desconhecido. Então vamos. Estou com você, Zé respondeu, pegando as chaves do carro e se preparando para seguir Cinderela. Enquanto caminhavam até o veículo, a ansiedade pairava como uma nuvem negra. Ele a observou colocar o cinto de segurança e notou em sua expressão o conflito profundo que a consumia. A estrada para o hospital parecia longa demais. Cada curva era um lembrete do que poderia estar por vir. Cinderela olhou pela janela, as luzes da cidade borradas pela mistura de lágrimas e incertezas. O que aconteceria se a verdade fosse ainda mais dolorosa do que imaginou? E se tudo mudasse naquela noite,
No hospital, o ambiente era pesado, com o cheiro do álcool e o som distante de sirenes ecoando nos corredores. Cinderela moldou suas emoções numa máscara de determinação, mesmo que por dentro as paredes estivessem desmoronando. Zé segurava sua mão, e isso, de alguma forma, a ancorava na realidade. Encontraram a mãe de Cinderela na sala de espera. O olhar dela, uma mistura de preocupação e o peso da luta, não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Cinderela, ela chamou, com a voz embargada. Seu pai, eles precisam que a gente entre. O médico vai explicar tudo. O coração de Cinderela disparou novamente, mas Zé estava lá, ao seu lado, apoiando-a. Eu vou com você, ele afirmou, puxando-a levemente na direção da sala. Um novo horizonte de sentimentos surgiu, medo, amor, e um compromisso silencioso entre eles. Quando entraram, a realidade se impôs. O pai de Cinderela estava deitado na cama, uma sombra do homem vibrante que ela conhecia. O médico a seguiu logo depois, com uma expressão séria que fazia o tempo parecer congelar. Cinderela segurou a mão do pai, uma conexão física que lhe assemelhava à sua infância, enquanto o médico falava. Ele precisa de uma intervenção, está tudo sob controle, mas é sério. Vamos ter que agir rápido. Cinderela sentiu o mundo girar em torno dela. O que mais ela teria que suportar? As palavras do médico se misturavam aos seus temores. Como essa verdade iria transformá-la? E qual seria o impacto disso no que começou a florescer entre ela e Zé? Enquanto as perguntas dançavam em sua mente agitada, um novo mistério surgiu na sala, uma foto antiga em cima da mesa, que parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, estranha. O que havia nessa imagem que poderia mudar ainda mais esse momento? A inquietação se tornou palpável, e Cinderela segurou a respiração. O que mais estava escondido sob a superfície? O médico começou a explicar os detalhes da cirurgia necessária, mas Cinderela já não conseguia ouvir. A mente dela estava cheia de ecos, a imagem do pai à sua frente, e a foto antiga que parecia secreto em uma história não contada. Ela não podia desviar o olhar daquela imagem empoeirada. Tic-tac, tic-tac, parecia que o tempo corria com urgência, como a batida do seu coração que agora se misturava à incerteza. Você está bem, Cinderela? Zé a puxou de volta à realidade, a suavidade de sua voz contrastando com o caos que se desenrolava dentro dela. Ele também estava claro em seu semblante, a preocupação dominava suas feições, mas ele permanecia firme ao seu lado. Cinderela piscou várias vezes, tentando se livrar da névoa emocional que a envolvia. A imagem do pai, tão frágil na cama, a fez querer gritar. Desculpa, Zé. Estou tentando, é tudo tão confuso. A mão dele envolveu a dela com firmeza. Talvez você devesse dar uma olhada naquela foto, sussurrou, olhando para a mesa. Pode ter um significado para você. Ela hesitou por um segundo, mas a curiosidade a puxava. Com um movimento hesitante, Cinderela se afastou um pouco do pai e se aproximou da mesa. Ao pegar a foto, ela viu um homem e uma mulher em uma festa de aniversário, sorrisos brilhantes em seus rostos. O homem era seu pai, mais jovem, ao lado de uma mulher que ela não reconhecia. Quem é essa? A pergunta escapuliu de sua boca antes que pudesse pensar. Zé inclinou-se mais perto, olhando também. Não sei. Já viu essa mulher antes? Cinderela balançou a cabeça. Não, mas parece importante, murmurou enquanto analisava a expressão do pai na foto, tão cheia de vida e alegria. De repente, sua mãe apareceu atrás delas, com os olhos cheios de emoção. Você encontrou a foto, não é? A voz dela carregava uma tristeza que rasgou Cinderela. Aquela mulher, ela era uma amiga do seu pai. Ele se importava muito com ela, antes de tudo mudar. Uma avalanche de emoções subiu pela garganta de Cinderela. Mãe, por que você nunca mencionou isso? O que aconteceu com ela? A mãe suspirou, o peso dos anos evidenciado em seu olhar. Ela se foi, uma escolha difícil. Seu pai nunca conseguiu esquecer. A revelação paralisou o ar ao redor. Cinderela olhou de volta para seu pai, que parecia tão distante de sua antiga exuberância. Mas, isso significa que ele ainda a ama? O coração dela pulou,
misturando alívio e dor. Amor nem sempre desaparece, Cinderela. Às vezes, ele se transforma. E o amor que ele sente por você não é menos poderoso, a mãe disse, com um sorriso triste. Acho que é por isso que você deve estar aqui agora, segurando a mão dele. Cinderela engoliu em seco, tentando entender. A história toda parecia uma trama que não estava pronta para ser revelada. O que se tornou esse amor? Pensou ela. Enquanto o médico se preparava para abrir a porta e entrar novamente no quarto, Cinderela sentiu que precisava de respostas. Zé, ela virou-se para ele, com um brilho nos olhos. E se isso mudar tudo? E se, no fundo, meu pai nunca deixou de amar aquela mulher? E se, ao lutarmos por ele, estivermos lutando por algo que não entendemos? Zé apertou sua mão. A verdade sempre nos guia, Cinderela. Vá em frente, pergunte. Agora é a hora. O pânico e a coragem misturavam-se dentro dela. O que mais ela descobriria sobre seu pai e o amor que o mantinha preso no passado? A porta se abriu novamente, e a figura do médico se destacou no limiar, trazendo mais do que simples novidades. O que mais você precisa saber? Perguntou ele, sorrindo de maneira encorajadora. Cinderela se preparou para uma nova revelação, ciente de que cada palavra poderia mudar o que ela pensava saber sobre amor e família. O que o médico traria à tona? Cinderela sentia sua respiração pesar, como se cada palavra que o médico ia dizer pudesse desestabilizar ainda mais sua vida. Zé estava ao seu lado, firme e constante, transmitindo uma força invisível que a encorajava. Ela direcionou o olhar para o médico, que, percebendo a tensão no ar, começou a falar. Eu sei como vocês devem estar se sentindo, e a verdade é que seu pai está enfrentando um momento difícil. Mas ele está cercado de amor, e isso é o mais importante nesse tipo de situação. A voz dele era suave, quase como um abraço. A intervenção cirúrgica que ele precisa é arriscada, mas a equipe médica está confiante. Ele precisa saber que está cercado das pessoas que ama. Cinderela olhou para Zé, que acenou com a cabeça, incentivando-a a arriscar. O que você quer dizer com cercado pelo amor? Perguntou ela, a insegurança transparecendo em sua voz. Meu pai, ele está lutando contra a dor, e tudo isso me faz pensar no amor que ele guarda, no que ele deixou para trás. O médico a observou, atento. Às vezes, o que nos mantém vivos não é a ausência de dor, mas as conexões que construímos. O que o trouxe até aqui é o amor pelas pessoas da sua vida, e ainda há tempo para fortalecer isso. Cinderela sentiu um nó na garganta. Em meio ao turbilhão de sentimentos, havia uma ressonância naquele comentário, uma pressão que a fazia querer entender não apenas os desafios que seu pai estava enfrentando, mas também aqueles que ela própria carregava. Eu quero saber mais sobre essa mulher, Cinderela disse, decidida. Essa amiga do meu pai. Por que ela é tão especial? Seu olhar fixo no médico, aguardando uma explicação. Ele respirou fundo. O seu pai e essa mulher dividiram muitos momentos importantes. Ela era como uma irmã para ele, cheia de sonhos e esperanças, e embora os anos tenham trazido mudanças, o amor que ele sentia não se apagou completamente. A trajetória do seu pai é marcada por essa escolha que ele fez, e que impactou sua vida e a vida de vocês. Mas é fundamental saber que isso não diminui o amor que ele sente por você. As palavras do médico ecoaram dentro dela, revitalizando uma compreensão mais profunda do amor. Ele sempre estará lutando por vocês, e o amor em sua vida não é uma fraqueza, pelo contrário, se transforma na força que impulsiona suas escolhas. Tinha que perguntar. Mãe, a mulher dessa foto. Ela ainda está viva? O silêncio que se seguiu foi carregado de uma montanha de respostas que não eram fáceis de dar. Ela não está mais entre nós, mas seu pai nunca a esqueceu. O amor dele por você é genuíno e forte, mas também carrega sombras do que não foi. Ao ver você, ele encontra esperança para seguir em frente, assim como você deve encontrar esperança ao lidar com as verdades do seu passado. Cinderela sentiu lágrimas escorrer enquanto o coração pulsava em seu peito. O peso da revelação pressionava, mas agora as vozes de esperança se misturavam ao amor profundo que sempre teve pelo pai.
Naquele instante, Zé se aproximou ainda mais dela, segurando sua mão com firmeza. Agora, você precisa decidir como desejar viver essa verdade. O amor pode ser complicado, mas também é libertador. Você está pronta para lutar não apenas por ele, mas também pelo amor que carrega dentro de você. Ela olhou profundamente nos olhos de Zé, viu nele a determinação que sempre procurara, algo que a fazia sentir que, independentemente do que viesse, não estaria sozinha. Estamos juntos, Zé, ela confirmou, e o alívio trouxe um calor à cena. Eu quero saber o que é necessário para ajudar meu pai, e também quero entender como posso lidar com tudo isso. Zé acenou. Juntos, sempre que a tempestade aparecer. Não só por ele, mas por nós. O médico sorriu, percebendo a força que surgia entre eles, e fez sinal para que entrassem no quarto onde o pai de Cinderela estava aguardando. A verdade pode doer, mas carinho também pode curar. Está pronta para esse passo? Perguntava Zé, do lado dela. Sim, respondeu Cinderela. Permitindo que o amor a empurrasse adiante. Ao abrir a porta, a imagem do pai à sua frente trouxe à tona tudo o que ela sempre sonhou. O que a esperava ali seria um novo começo, uma oportunidade de reconstruir laços, aprender sobre amor e enfrentar juntos o seu futuro, sem mais receios. Era ali, naquela sala, que a verdadeira transformação começava, em cada palavra de esperança, cada toque de carinho, e no calor do amor que ela finalmente reconhecia como força. Enquanto entrava, não havia mais dúvidas. Apenas a certeza de que o amor, mesmo nas suas formas mais complicadas, sempre encontraria seu caminho. E observando Cinderela renascer a cada instante, sentiu seu coração pulsar mais forte. O amor não era só um conto de fadas. Era real. E estava bem ali, na batalha que eles estavam prestes a enfrentar juntos. E ao ouvir as vozes da mãe dele ao fundo, uma coisa ficou clara: eles iriam lutar, e juntos. Qualquer tempestade seria apenas mais um capítulo de uma história linda. Você precisa se inscrever agora. O caminho de amor e superação que estamos trilhando só está começando. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando histórias impactantes como essa. Comente suas reações sobre essa transformação e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver como o amor pode vencer qualquer barreira. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Cada ação sua é um passo em direção a mais histórias inspiradoras.